Cara, eu Pronto. queria aproveitar ainda nessa linha de raciocínio e perguntar, ó, beleza, você já participou de um processo aí de eleição em 24, com certeza foi por um partido que eu acho que não era o ideal, na sua opinião, era o que tinha, né? E Não, agora foi vai pelo. ter. Isso. Pode Eu falar, queria tô te ouvindo. perguntar o seguinte: o que muda a missão aí, no rolo? Cara, vou lhe dizer o que é que muda agora, e essa pergunta é sensacional, que é no sentido o seguinte, eu sempre dou esses exemplos quando eu vou em entrevistas. Eu saí candidato ano passado pelo Partido Republicanos, né, e o porquê eu escolhi o Republicanos? Porque o Ah, Republicanos foi o único partido naquela linha que me deu total liberdade, inclusive eu critiquei membros de dentro do Republicanos, de fora do Republicanos, o que me rendeu, inclusive, por exemplo, o Palhaço Neca era membro de uma das coligações ali do partido e ele me processou, né, porque eu não tinha receio de criticar, inclusive o majoritário, inclusive outros candidatos que estavam dentro do partido, que estavam aliados, não tinha essa questão porque não tinha rabo preso, né? Então, assim, o Republicanos me deu total liberdade para poder fazer essa crítica. Agora, o que é que muda? Muda tudo, né? Eu sempre falo nas entrevistas, retomando, que eu digo assim, ó, quando você tá na casa dos seus pais, é o seguinte, se você entrar e a geladeira estiver no meio da sala e você bater na geladeira e falar, pô, pai, por que a geladeira tá no meio da sala? Ele vai virar pra você e falar bem assim, porque a casa é minha. Aí você fala, mas não faz sentido a geladeira no meio da sala. Você fala, sim, mas a casa é minha e vai ficar no meio da sala. Você fala, tudo bem. Com a sua casa, não. Com a sua casa, se você quer botar a geladeira no meio da sala, você bota. Se você quer tirar, você tira. E isso faz total diferença. Por quê? Porque se a gente quer fazer política de um jeito diferente, a gente precisa estar na nossa casa. A gente precisa reger sobre as nossas regras. A gente precisa emplacar candidatos que acreditem verdadeiramente no livro amarelo, que tenham lido o livro amarelo. Candidatos que se preparem, candidatos que sejam experientes, experientes no sentido de estudo mesmo, candidatos que conheçam na palma da sua mão as necessidades do seu estado, que consigam aplicar a regra geral do livro amarelo a essas peculiaridades. Então você precisa ter uma casa e um espaço onde acoplem os melhores. E os melhores, eles precisam ter seu próprio espaço. Porque se a gente divide os melhores em diversos partidos, a gente sofre o que aconteceu com o Kim Kataguiri, por exemplo, que era o melhor, estava num momento excepcional, pontuava 10% para a Prefeitura de São Paulo, e mesmo assim foi impedido por um acordo mesquinho do União Brasil, né, com o candidato a majoritário, que era o Ricardo Nunes. Então ficamos. O Kim basicamente foi barrado, mesmo sendo o melhor candidato, o candidato mais preparado. Então, ter a sua casa, e aí quando eu digo a sua, não é que é minha, é que é nossa. Ter a nossa casa, ter a casa onde nós vamos poder fazer a política da maneira que verdadeiramente acreditamos, da maneira em que a Nacional nos ensina, da maneira em que outros porta-vozes de outros estados nos ensinam, com seus exemplos sensacionais de atuação, vai permitir com que a gente possa, de fato, disputar verdadeiramente os espaços de poder, estar nesses espaços de poder e mudar a realidade da maneira como a gente acredita que tenha que ser. Então, eu estou muito feliz com o Partido Missão. Quando você participa do processo, e aí eu não estou desmerecendo as pessoas que vão chegar depois, eu estou falando que quando você participa do processo de coleta, você toma sol quente na cara, você ouve as pessoas achando que o que você quer é golpe, né? Que as pessoas do Nordeste aqui são muito desconfiadas. Então, às vezes a gente chegava com a ficha, aí falava bem assim, pô, ó, é um partido, tal, explicava. Aí a pessoa não entendia direito, mas e não dava assinatura porque ela, não, isso aí é golpe, eu já entendi, já meu filho caiu nisso. Não, coitado. minha senhora, eu quero fundar um partido que tem essas bases aqui de ideia, tal. Ela, não, não, já caí nesse golpe da Vivo. Não, minha senhora, não é da Vivo, não, entendeu? É tipo assim, então assim, a gente passou por esses processos e quando você passa, assim, é muita história boa para contar. Eu lembro, o Bruno tá aqui do meu lado, a gente teve um dia que a gente fez 80 fichas e aí a gente distribuiu para os coletores, né? A gente, ó, 20 fichas é sua, 20 fichas é sua, e a gente sempre fazia isso, premiava os coletores que iam melhor no dia, tal. Uma luta muito grande, mas que, pô, ver tudo concretizado e poder agora, em novembro, estar em São Paulo para ver esse dia histórico que vai ser o congresso do dia 29, é? Sim, 29? senhor. 29, 29. 29. Do dia 29 vai ser sensacional. Então muda Não, tudo cara. e muda para melhor. E eu vou além um pouco no quesito de passar pelo processo. Você teve a experiência, ao longo desse quase 2 anos aí, de coleta, de ter aquele frio na barriga de, poxa, cara, isso tem que dar certo, isso precisa dar certo, mas eu não sei se vai dar, né? Eu acredito que dê, estou trabalhando para que vá dar certo, mas ainda não é certeza.
E quem chega depois, que eu mesmo, não participei da coleta. Estava em curso de formação de oficial, estava preso lá na academia de bombeiro. Então, eu não passei por isso. Eu pego uma experiência totalmente diferente. Você olhar ao redor, você está num cenário de incerteza, e hoje você pode bater no peito e falar assim, é certo, e nós vamos regaçar. Não, agora deixa eu contar uma história pra vocês, rapidinho. Então, inclusive, se eu estiver sendo chato, se eu estiver falando demais, vocês avisam aí, podem me cortar uma. Você fala bem demais, cara. Não, pode falar, eu tô aviso, gostando de sim. escutar as histórias. Ó, eu começou o processo de coleta de assinaturas, acho que tinha 1 mês ou 2 meses, teve uma manifestação na frente da Assembleia Legislativa de Sergipe, né, a Alese. E aí eu fui até lá, que era a questão da privatização da empresa que distribui água aqui, e entrei num gabinete de um político, né, lá, e tinha um presidente de partido lá. Não vou citar qual partido era, não vou citar qual é o nome do presidente, mas ele virou pra mim e falou bem assim, acompanha o seu trabalho, não sei o que, tal. Aí a gente conversou e eu falei que a gente tava nesse processo de fundar o partido. E aí ele falou pra mim assim, vocês não vão conseguir não. Não se funda mais partido no Brasil não se funda não. E curiosamente eu tava com uma mochila preta cheia de ficha que a gente ia mandar pra São Paulo. Aí eu com a mochila cheia de ficha, não, a gente vai conseguir. Aí ele, quero ver, vamos aqui. Aí entrou no site do TSE e abriu. Na época, como a gente não tinha mandado para os cartórios validarem ainda, tinha 0 fichas lá. Aí ele aqui, ó, tem 0, vocês não vão conseguir. Vamos fazer uma aposta, ele falou. Eu falei, vamos fazer uma aposta. E aí eu apostei com ele. 2 aí. Vamos fazer uma aposta. Apostou R$20.000 comigo. Que o partido não ia sair. Te pagou? Não pagou porra nenhuma, me desculpa o xingamento, não pagou nada. Nossa, cara, a pena é que não tem registro audiovisual disso. Exatamente, a pena é isso, mas ele, vamos postar, e eu postei, e aí, cara, assim, o dinheiro não veio, mas a mensagem eu mandei depois, e aí? Se eu disse que a gente não ia conseguir, e outra, e cara... Você encontrar com um cara desse na rua hoje, você tá inflado, você tá muito maior do que ele. Não, pelo que eu tô vendo, esse pessoal que apostou contra a missão, nenhum cumpre a palavra, né? Pablo Marçal, esse cara aí agora. Não, esses caras. É sempre as condições. Não, eu disse que não ia conseguir dentre não sei quantos meses. Não, tem que fazer majoritária. É sempre uma conversinha mole, pagar que é bom, ninguém quer pagar pra missão, né? Mas enfim, aí a gente apostou. Não, então, o importante assim, é que a gente tem nessa casa. Exatamente. Eu sempre desde o início acreditei. Claro que num momento a gente chega assim para caramba, será que vai, né? Tem altas histórias de bastidores que eu coleciono. Teve um cara que saiu de Alagoas para vir coletar aqui em Sergipe. O cara morava tipo assim num local insalubre e ele coletava que nem um maluco e tal. Depois ele foi para São Paulo, assim, e era absurdo e a gente vivendo aquilo ali tudo com ele e foi assim algo que tá na minha memória e que eu nunca vou esquecer e que eu vou poder contar para os meus filhos todas essas histórias. Lembrar de época de São João, Renan entrando em reunião, que aqui a gente tem o São João, e o São João aqui no Nordeste é muito forte, né? As pessoas, enorme, é bem mais tempo. É enorme, é gigantesco. E aí, pô, imagine, né? Renan agoniado, todo mundo agoniado, e chega no período do São João e as coletas vão lá pra baixo. Tá todo mundo querendo assim, festa. Todo mundo em festa. E aí Renan entra na live. O que é que tá acontecendo? O que é que vocês são... Aí xinga todo mundo. E assim, e a gente, tem que melhorar a meta no outro dia. Pô, eu juro que essa é a última história. Mas uma história que eu nunca vou esquecer é pré-coleta. Renan me manda mensagem 10 horas da noite. Aí ele fala bem assim, cara, eu preciso que você monte uma equipe para amanhã, para você fazer o teste das coletas. E aí ele me deu uma ficha que inclusive era bem diferente da ficha que a gente coletou depois. Era um protótipo de ficha, tal, tinha até mais dados. Ele precisa que você monte uma equipe. Você consegue? Eu virei para ele e falei o quê? Claro, consigo. Missão dada? Missão dada, missão... Aí chegou no outro dia, cadê a equipe? Não tinha equipe nenhuma, não tinha conseguido achar ninguém entre 10 horas e de manhã. Aí... Não consegui, bota a equipe na rua, chegou de noite, ele, e aí, cadê, como foi, eu falei bem assim, não consegui, bota a equipe na rua, pô, ele me esculachou, assim, pô, velho, você disse que ia conseguir, vacilou, não sei o que, e aí, isso diz muito do que é o MBL, né, aí eu fui, caramba,
mesmo assim, eu não me deixei rebaixar, fui lá, juntei a equipe, quando foi no outro dia, a gente foi, conseguiu sair e coletou. E aí eu mandei pra ele, ia mandando pra ele, assim, as fichas digitalizadas e tal, ele... É isso, você é bom, você é maluco pra cima, a gente vai conseguir formar, não sei o que, tal. Aí terminou, é isso, vamos comemorando ele. Agora eu quero que você duplique a equipe. Porra! É isso, pô. Iniciativa privada é isso. Atingiu a meta dobramento. Exatamente. E foi isso, cara. Foi um caminho, assim, inimaginavelmente diferenciado e maravilhoso.